E aí, pessoal, tudo bem? Uma das divisões mais comuns que aparece dentro do conteúdo de polinômios é a divisão de um polinômio p de x qualquer por algo do tipo x menos beta. Por exemplo, dividir um polinômio por x menos 1, x menos 2, ou então dividir por x mais 1, x mais 2. Esse tipo de divisão você pode fazer usando o método da chave, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Mas existe um dispositivo, chamado dispositivo de Breuer-Ruffini, que facilita esse tipo de divisão. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Vamos lá? Beleza, gente. Então, como eu já disse na introdução do vídeo, o dispositivo de Breuer-Ruffini serve para divisões de um polinômio p de x por um polinômio do tipo x menos beta. A gente já viu um método que simplifica esse tipo de divisão. De novo, você até pode usar o método da chave para resolver. Só que lembra que ele era um pouco trabalhoso e demorava. O dispositivo de Breuer-Ruffini faz com que esse tipo de conta fique rapidinha. E com a prática, mais rápido ainda. Só que antes de apresentar para vocês como que a gente faz, vamos colocar algumas observações aqui. Ó. Na hora que eu divido um polinômio p de x por x menos beta, o que eu posso dizer com relação ao meu quociente? Qual que é o grau desse quociente? Imagina que, por exemplo, o polinômio p de x tem grau 5. Eu estou dividindo aqui por x menos beta. O primeiro termo, na hora que eu for fazer aqui a minha continha pelo método da chave, se aqui tem x à quinta, eu tenho que pensar o x multiplicado por quanto que chega no x à quinta. E seria o x à quarta, né? Ou seja, esse polinômio q de x tem sempre um grau a menos do que o meu polinômio p de x. Se o p de x tem grau 10, o meu q vai ter grau 9. Porque o grau 9 vezes o grau 1 aqui vai dar o grau 10. Beleza? Então essa é a primeira observação. Quando você divide um polinômio p de x por x menos beta, o quociente sempre tem um grau a menos do que o dividendo aqui. Segunda observação, o resto. O resto, a gente já viu que o grau dele tem que ser sempre menor do que o grau do divisor. Se o divisor tem grau 1, o resto tem que ter grau menor do que 1, ou seja, grau 0, ou não ter grau, né? Quando ele é 0. Quando ele é nulo, a gente fala que não tem grau. Em qualquer um desses dois casos, a gente pode afirmar que o nosso resto vai ser sempre uma constante, né? Ou 0, ou diferente de 0, mas é sempre uma constante. Então, esse tipo de divisão a gente já tem que ter isso em mente. Quociente sempre tem um grau a menos do que o dividendo, e o resto sempre é uma constante. Beleza? Vamos ver agora como que a gente faz esse tipo de divisão, usa esse dispositivo, usando agora um exemplo, né? Não vou fazer com base teórica, não. Vou partir direto para um exemplo que fica mais fácil de entender. Imagina que eu tenho um polinômio aqui de grau 4, x à quarta mais 4x ao cubo, menos 5x quadrado, mais 3x menos 20. E eu quero saber o quociente e o resto dessa divisão por x menos 2. O dispositivo você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, pega e copia só os coeficientes desse dividendo aqui, na ordem e dando um espacinho entre eles. Então aqui o primeiro coeficiente, x à quarta, quando aparece é porque é 1, né? Então 1, 4x ao cubo, coeficiente 4. Depois o coeficiente menos 5. Depois o coeficiente 3, depois o coeficiente menos 20. Então copiei os meus coeficientes aqui. Beleza? Se eu tivesse pulado alguma potência, teria que colocar um zero ali. Vamos supor que esse 3x não aparecesse. Pulasse direto do menos 5x quadrado por menos 20. No lugar do x ali, nesse coeficiente, teria que colocar um zero ali. Beleza? Já fica isso como observação. Mas aqui não apareceu. Apareceu o grau 4, 3, 2, 1 e 0. Apareceu todos, então fui colocando. Agora a gente faz esse traçado aqui, ó. E nesse pedacinho, a gente coloca sempre a raiz desse divisor. Estou dividindo por x menos 2. Qual que é a raiz dele? Ou seja, que valor de x que zera esse polinômio? É o 2, né? Que aí ficaria 2 menos 2, que é 0. Então eu ponho o 2 aqui. Beleza. E agora, como que o dispositivo funciona? Eu vou colocar aqui vou explicar como que a gente faz os cálculos, e depois no final eu vou explicar o que isso quer dizer. Beleza? Vai ser mais fácil assim. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse primeiro coeficiente aqui, ó, esse primeiro número, e vou só copiar aqui embaixo. Então, primeiro você sempre copia.
E a partir daí, o que você faz? Você pega esse valor, multiplica por esse 2 que está aqui, e o resultado você soma com o próximo coeficiente. Beleza? Então você sempre vai multiplicar e depois somar com o próximo. E aí vai ter um resultado que você vai escrever aqui embaixo. No nosso caso, 1 vezes 2, 2, mais 4, 6. Beleza? Agora a gente vai repetir isso aí até o final. Eu vou pegar esse 6, multiplicar pelo 2 e somar com o próximo. 6 multiplicado por 2 dá 12, somado com menos 5 dá 12 menos 5, que é 7. Depois eu pego o 7, multiplico pelo 2, que é 14, e somo com o próximo, somo com 3. 14 mais 3, 17. E por fim, 17 vezes 2 e somo com o menos 20. 17 vezes 2 é 34, menos 20, 14. E é isso. Então, viu? É sempre a mesma coisinha. O primeiro você repete, depois multiplica, soma com o próximo. Multiplica, soma com o próximo e vai obtendo esses valores. O que são esses números que a gente obteve? Esse último valor, o 14, é sempre o resto da divisão. Então, dividindo x à quarta mais 4x ao cubo menos 5x² mais 3x menos 20 por x menos 2, o nosso resto é 14. O último número é sempre o resto. E a gente já viu que tinha que ser uma constante apenas mesmo anteriormente, né? Essa constante é o 14. E esses outros números que aparecem aqui? Esses outros números que aparecem aqui são os coeficientes do quociente. Lembra que a gente viu que o quociente sempre tem um grau a menos do que o dividendo? Aqui era grau 4, então o nosso quociente vai ter grau 3. E esse aqui são os coeficientes. 1x ao cubo, 6x², 7x e 17. Esse é o nosso quociente da divisão. Beleza? Só isso. Você poderia, de novo, você poderia fazer essa divisão pelo método da chave. Só que ia dar muito mais trabalho para você, ia ter vários restos parciais, ia ter muito mais chance de errar cálculo ali no meio. Mas ia você chegar no final, se você acertasse tudo, você ia chegar nesse mesmo resultado aqui. Beleza? Vamos fazer então um segundo exemplo agora. Ó. É o mesmo esquema. Agora é um 2x à quinta mais 5x à quarta, mais 9x² menos 7. E eu estou dividindo por x mais 3. Quero saber o quociente e o resto. Mesmo esqueminha, só para a gente praticar mais. Primeiro passo, copiar os coeficientes do dividendo. Beleza? Quais são os coeficientes? Ó, começou com x à quinta. 2x à quinta, então coeficiente 2. 5x à quarta, coeficiente 5. Agora repare que ó, do x à quarta pulou para o x². Ou seja, o x ao cubo não está aparecendo ali. Mas não importa, se não está aparecendo, aqui no dispositivo de Brillouin a gente precisa fazer aparecer. Se não aparece, é um zero que a gente coloca. Como se fosse um 0x ao cubo. Aí depois, 9x², eu coloco um 9 aqui. Aí de novo, veja que do x² pulou para o 7, para o menos 7, sem o termo com o x elevado a 1 ali. Então se não aparece, eu faço aparecer colocando um 0. E por fim, o menos 7. Beleza? Faça aquele traçado. E aqui eu coloco a raiz do divisor. A raiz do x mais 3, ou seja, o valor de x para cancelar isso aqui, tudo, para anular, é menos 3, né? E esse valor que eu ponho aqui. Beleza? Pegaram o jeito? Copie os coeficientes do dividendo, colocando zeros quando não aparece alguma potência de x, e depois a raiz do divisor. E agora você vai fazendo aquele esqueminha. Tenta pausar o vídeo e resolver essa questão. Já dei a dica aqui dos zeros, né? Já coloquei aqui o menos 3. Pausa, tenta fazer, para depois você conferir. Vou esperar um pouquinho. Espero que você tenha pausado e tentado. E vamos agora, então, resolver essa divisão aqui, né? Primeiro passo é copiar o primeiro. Copio o 2 aqui. Depois que eu copiei, aí é só fazendo aquela multiplica, soma com o próximo. Então, multiplico 2 pelo menos 3, dá menos 6. Soma com o próximo, dá menos 6 mais 5, dá menos 1. Depois, eu pego esse menos 1, multiplico pelo menos 3. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. 3 somado com 0, 3. Eu vou fazer isso até o fim. Pego 3, multiplica pelo menos 3, dá menos 9.
menos 9, somo com o 9. Dá 0. Depois pego o 0, multiplico pelo menos 3. 0 vezes qualquer coisa é 0. Aí somado com 0, 0. E por fim, 0 vezes menos 3, que é 0, e somo com menos 7. 0 menos 7, menos 7. Fechou. Obtive todos os coeficientes aqui, sendo que o último, esse menos 7, é sempre o resto da divisão. E esses primeiros são os coeficientes do quociente. Lembrando que o nosso quociente vai ter grau 4, né? Porque aqui o dividendo tinha grau 5 e ele é sempre 1 a menos. Então seria aqui 2x² menos 1x², ou simplesmente menos x², mais 3x², 0x e 0. Esse 0x e 0 você não precisa escrever na resposta final, né? Porque cancela tudo. Então pode deixar como sendo 2x² menos x² mais 3x² e acaba por aí. Simples, né? Tenta depois pegar e fazer essa mesma divisão usando o método da chave. Você vai ver quantos passos você vai ter que dar. E quantas coisinhas ali no meio você poderia errar, sendo que aqui a gente chega bem mais rápido. Muitos chamam isso aqui de dispositivo prático de Brio-Ruffini, em vez de só chamar de dispositivo de Brio-Ruffini, exatamente pela praticidade que ele tem. Beleza, gente? A nossa aula encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho fazer essas animaçõezinhas do vezes e soma com o próximo. Mas acho que ficou legalzinho, acho que ficou bonitinho, né? Na próxima aula, a gente vai ver um outro teorema dentro de polinômios chamado Teorema do Resto. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.